Respondendo a contradições bíblicas. A Bíblia nos fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Mas em alguns trechos é negada a inspiração divina. Primeiro, devemos saber o que é Bíblia e o que é Escritura. Bíblia vem do grego biblos, que significa livros, ou seja, toda a junção de livros pode se chamar de Bíblia. Mas nesse caso estamos falando da Bíblia, que grupos consideram como livro sagrado. Mas a Bíblia fala da Bíblia? Não. A Bíblia não tem um verso falando do conjunto de livros organizados por um grupo de pesquisadores. Nem cita que esses pesquisadores sejam profetas ou mensageiros de Deus. Mas em 1 Timóteo 3,16 fala das Escrituras. Ora, o termo grego é definido como algo escrito. Então, qualquer coisa escrita é a escritura citada no texto? Não, não é qualquer escritura. 1 Timóteo é um livro escrito para pessoas após a morte de Cristo, e as escrituras faladas ali eram os escritos hebraicos, principalmente o Pentateuco escrito por Moisés. Estas são as escrituras que cita em 2 Timóteo 3,16. Mas 1 e 2 Coríntios temos textos em que Paulo fala sobre o que pensa. 2 Timóteo não fala de Paulo ou das escrituras de Paulo, e mesmo os livros do Antigo Testamento, como Cantares de Salomão e diversos livros históricos, são livros de conteúdo histórico. Os textos que definem claramente que provém de Deus, então estes provêm de Deus. Os outros, se vêm de um profeta, pode ser a sua opinião por tanto tempo ter andado com Deus, mas jamais se pode misturar as mensagens de Deus, vindas de assim diz o Senhor, com o posicionamento de profetas que são como todos os homens. No livro de Tiago, temos que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Assim, toda a Escritura, no caso a Escritura do Pentateuco, é inspirada por Deus. Isso não quer dizer que toda a Escritura em qualquer lugar é inspirada por Deus. De fato, só considera que esse assunto é uma contradição quem não para um pouco para meditar na questão. A Bíblia possui mensagens que vêm de Deus, possui mensagens inspiradas, possui dados históricos e possui opiniões de profetas e discípulos. Saber diferenciar o que é cada um necessita de lógica e esvaziar as próprias vontades. Os gigantes existiam antes da inundação. Somente Noé e sua família e os animais da arca sobreviveram. Mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Segundo a Bíblia, todos os homens são descendentes de Adão, e segundo a ciência, todos possuem cromossomos. Um homem de olhos verdes pode casar com uma mulher de olhos negros e ter um filho de olhos claros e um filho de olhos escuros. Mas esse filho de olhos claros pode casar com outra pessoa de olhos claros e vir a aparecer um filho de olhos escuros. Isso é uma lei de Mendel básica. A informação está contida nos cromossomos e pode gerar um filho ligado a gerações passadas. Mas se nas gerações subsequentes só houver relações com pessoas de olhos escuros, o gene de olho claro vai desaparecendo. Primeiro, não sabemos o tamanho de Noé e sua família. As medidas da arca eram descritas pelo tamanho do corpo do homem, como braço, perna e outras medidas. Um homem muito grande geraria uma arca muito maior, pois a medida seria pelo braço desse homem. Assim sendo, tanto Noé poderia ser um homem muito grande e os descendentes foram diminuindo de altura, e os genes de homens grandes apareceriam esporadicamente em gerações. Ou grupos de gigantes se uniriam apenas entre eles, formando uma população de gigantes, tentando não se misturar com os que reduziam de tamanho. Sabe-se que o tamanho das pessoas está muito ligado com a quantidade de alimentação ou falta dela. Quando se falta alimento, as pessoas na infância perdem o seu tamanho. Quando não são bem alimentadas, e isso acaba gerando redução do tamanho para o resto da vida. Assim, homens muito grandes necessitam de muito alimento, e em ambientes de escassez, isso se torna um limitante. Assim,
A existência desses gigantes é apenas genético e, com o decorrer dos séculos, o ambiente hostil reduziria esses indivíduos, favorecendo os indivíduos que precisam de menos alimento para sobreviver. A questão mais racional é que as pessoas antes do dilúvio tinham muito alimento e depois do dilúvio tiveram escassez. Os genes para pessoas de tamanho gigante tentaram aparecer, mas eram finalmente anulados pela seleção natural, como acontece hoje e que vemos em diversos animais extintos. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.